saiu aqui hoje esta reportagem sobre mensagens publicadas pelo suspeito e aparentemente já não é suspeito. Eu não sei se isso aqui saiu muito mais cedo, né? Foi pela madrugada, à 1 da manhã, de explosão perto do STF e da Câmara. E essas mensagens trazem conteúdos muito interessantes para a gente fazer mais algumas reflexões. Vamos lá, ó. O homem se chamava Francisco e foi candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul, Santa Catarina. Não vou dar muita ênfase aqui no nome, na imagem da pessoa. A Nath me lembrou disso aí, que é legal a gente não dar tanta visibilidade assim, porque isso pode acabar motivando, incentivando pessoas que têm essas atitudes mais radicais a quererem ganhar alguma visibilidade, alguma fama a partir desses tipos de ocorrência. Então, não vou dar muita ênfase aqui no nome, nem na fotografia do cara. Mas ele deixou algumas mensagens muito interessantes, e antes de chegar lá, que seria um suspeito nessa madrugada de hoje, de ter feito as explosões na Praça dos Três Poderes nessa quarta, fez uma série de publicações nas redes sociais horas antes do ocorrido. Conforme a CNN apurou, aqui tem o nome dele, que foi candidato a vereador pelo PL, o mesmo partido do Jair Bolsonaro, em Santa Catarina, e não conseguiu ser eleito. Em um perfil pessoal no Facebook, com o nome dele aqui, como era popularmente conhecido, ele publicou 30 mensagens que antecipavam o ataque. Olha só. Entrego minha vida para que as crianças cresçam com liberdade, que o coração de pedra dos homens maus e injustos derreta igual açúcar. Publicou Francisco. Tem uma passagem da Bíblia que fala sobre o coração duro. Era do faraó, Nath? Não é que Deus teria endurecido ou não teria amolecido, não me lembro, o coração do faraó. Então, tem algumas estruturas de sentenças aqui, de reflexões, alguns conteúdos que me remetem à Bíblia. Mas olha só o que a gente vai ter em breve, ó. Polícia Federal. Vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas. Olha só, José Sarney, Alckmin e Fernando Henrique Cardoso. Também William Bonner, se não me falha a memória, havia sido listado por ele. Aqui tem outras publicações falando sobre uma suposta revolução. Após este grande acontecimento, vocês poderão comemorar a verdadeira proclamação da República. Em espírito estarei na linha de frente com minha espada erguida. Deus nos abençoe. Em outra publicação, ele escreveu os 10 mandamentos da nova política. Então, várias referências à Bíblia. Olha que o leão também é um símbolo bíblico, né, Nath? É o leão de Judá? Beleza, olha só. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui a imagem para vocês. O leão de Judá, disse a Nath. Tem até tem a sombra aqui, ó, da cruz, que é um símbolo cristão. Será necessária a força do leão com a sabedoria de Salomão. Deixa eu só tirar aqui o celular da frente para eu conseguir passar para vocês. Então, tem várias referências religiosas aqui. O efeito dominó só é possível após a queda da primeira pedra. ah, Brasileiros de bem, 10 mandamentos da nova política, falando aqui de comunismo. Ah, Tinha mais alguma referência aqui? Deixa eu chegar lá. Aqui, ó. Provérbios 16, 18. A soberba precede a queda. Tá ele aqui, inclusive, ele postou dizendo que era a raposa no galinheiro. Ele estava aqui, eu não sei se no STF ou se era na Câmara dos Deputados, porque parece que ele tinha um amigo deputado, conterrâneo dele. O que diz então Provérbios 16, 18? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Então, vejam quantas referências bíblicas religiosas em torno dessas mensagens que ele deixou. Ó, Provérbios 16, versículo 18 diz: a soberba precede a ruína. Soberba no sentido da arrogância, será que era a arrogância dos políticos que os levaria à ruína? Ou, tá certo, deixa eu só abaixar a mãozinha aqui, eu acho que vocês não estão vendo, né? Mas às vezes eu levanto a mão aqui, o zoom acaba colocando uma mãozinha aqui. E a altivez do espírito precede a queda. Então, aqui ele faz referência a esse versículo. O que exatamente ele queria dizer não fica tão claro assim. Mas é curioso que no mesmo capítulo de Provérbios,
a gente encontra muitas referências à mansidão do espírito, à cordialidade, diferentemente de uma atitude assim tão chocante como aquela que ele apresentou. Então, por exemplo, o homem ímpio cava o mal e nos seus lábios há como que uma fogueira. Então, ó, em chamas, né? Ele está cheio de raiva. O homem perverso instiga contenda. O homem violento coage o seu próximo. E esses tipos de ataque podem ser vistos como ameaças, como coerção ou como uma força para poder desencorajar, para poder assustar. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. Melhor é o que tarda em irar-se. Então, para que a gente se irar? A gente apresentar essas atitudes coléricas. E o que controla o seu ânimo, do que aquele que toma uma cidade. Então, veja que no mesmo capítulo em que ele retirou aquele versículo, a gente encontra passagens, bom, desencorajando atitudes de contenda, de ira, de cólera, de violência. Então, é curioso como na Bíblia. Tudo bem, a gente pode até encontrar passagens que incitam à violência ou que podem inspirar algumas pessoas, pelo menos, ou servir de base para certas atitudes que não têm nada a ver com a paz, com a cordialidade, com a tolerância, com o amor. Existe base bíblica até para a escravidão, né, gente? Ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento com Paulo também, a gente não encontra, digamos, tudo bem que existe uma atitude de misericórdia em uma das cartas de Paulo sobre como um colega dele deveria tratar seu escravo que fugiu, mas não está dizendo que, olha, pare com isso, essa coisa de escravos é abominável, é imoral, é um pecado, Deus não gosta da escravidão. Não, não é a postura de Paulo, porque no judaísmo, enfim, como judeu que lia o seu Pentateuco, ele tinha ali trechos fundamentando, ou no mínimo legitimando, dizendo que está tudo bem a escravidão. Então, infelizmente, a gente encontra trechos do ponto de vista moral, ético, muito problemáticos na Bíblia, mas a gente também encontra mensagens de amor, instruções sobre como agir de forma pacífica, amável, para resolver problemas, diferenças. Em Jesus, a gente encontra muito mais tolerância com quem pensa diferentemente, com os excluídos da sociedade, uma atitude de amor, de carinho, de empatia. Então, eu não vejo em certas atitudes políticas que têm esse teor político de violência, esse tipo de alinhamento com, pelo menos, essa mensagem de amor que a gente encontra em Jesus e em outros trechos da Bíblia também. A gente vê aqui, inclusive, que aquele homem que está sendo chamado eventualmente de homem-bomba, no sentido de que ele mesmo acabou, não sei se vocês viram, ah, acionando uma bomba para pôr fim à própria existência. Vou colocar nesses termos aqui, porque, mais uma vez, o YouTube é meio sensível com algumas palavras que a gente escolhe, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, veja que ele tinha uma condenação por violência doméstica. Ele também respondia a ações penais por fazer aglomerações durante a pandemia e tinha também aparentemente uma ação contra ele por ele ter feito propaganda num imóvel tombado pela prefeitura de sua terra natal. Então era um cara que, apesar de falar que em defesa da pátria, da nação, ele tinha ali alguns crimes sendo avaliados, supostos crimes, ou pelo menos nesse caso aqui, sim, uma condenação por violência doméstica. Então, um pouquinho complicado a gente ver essas atitudes por parte de alguns cristãos. Daniel, mas não dá para culpar o cristianismo. Eu concordo que seria muito simplista, incorreto você colocar tudo na conta da fé, da religião ou da Bíblia. Coisas do tipo não seriam razoáveis. Não é sobre isso, tá, gente? Não é sobre isso. Muitas pessoas de fé, muitas pessoas cristãs são super pacíficas, muitas são pessoas de esquerda, inclusive, pessoas que são totalmente contra esses tipos de atitude violenta, inclusive contra o armamento, tá certo, né? O armamento da população, que pregam que
bom, as pessoas não deveriam se armar, tinha que acabar com esse tipo de coisa. Então, existem vários tipos de atitude políticas que podem ser apresentadas por parte de cristãos ou pessoas de outra religião. Mas é curioso quando a gente nota uma pessoa que tem uma vida marcada pela fé, pela religião, com esses tipos de condutas. Será que existe uma dissonância cognitiva ali, onde ele prega na igreja ou acredita em certas coisas, mas na vida real faz outras? Seria uma pessoa com atitudes hipócritas nesse sentido? Ou, na verdade, existe aquele cherry picking, aquele recorte exegético para poder fundamentar essas suas ações, essas suas atitudes antidemocráticas, essas atitudes violentas contra o nosso país e possivelmente contra outras pessoas em particular, como a gente encontra nesses prints que ele fez, ou melhor, né, nessas mensagens que ele mandou para si mesmo, aparentemente esperando que eu encontrar isso aqui, falando sobre algumas pessoas. Parece que a ex-mulher dele, inclusive, mencionou que ele tinha a intenção de fazer algo contra o Alexandre de Moraes. Eu não sei se foi nessa reportagem aqui ou em outra reportagem que isso é dito por parte de sua ex-mulher. Então, é muito complicado. E a gente encontra aqui também, e aqui é muito importante para essa reflexão, para finalizar, que não dá para jogar tudo na conta da religião, tá, gente? Talvez a religião, sua fé, mais desse um aval, uma legitimação do que fosse o principal combustível para suas ações. Mas a gente sabe que essa misturinha de fundamentalismo religioso com uma polarização política ou um extremismo na política é explosiva. É uma mistura que dá muito ruim e a gente tem vários países no exterior para poder ilustrar isso para nós. Mas esse cidadão, olha só, teve problemas mentais após o divórcio, de acordo com o deputado que aparentemente era seu amigo, ou no mínimo era colega, era próximo a ele. Então, obviamente, isso aqui não é um diagnóstico psiquiátrico, psicológico, mas esse deputado aqui, ó, o Jorge Goetten, republicanos de Santa Catarina, disse que aquele cara apresentava sérios problemas mentais depois de um divórcio, eram da mesma cidade e conhecia o chaveiro desde a juventude. Então ele se mudou para Brasília após se divorciar. De acordo com o deputado, ele morava em uma quebrada de Brasília depois de se divorciar da esposa em Rio do Sul e diz ter notado o comportamento estranho do conterrâneo. O Goethen afirma que percebeu que ele apresentava ter problemas mentais depois da separação e que o Chaveiro já foi um empresário de sucesso na região. Então, isso aqui, gente, não é um diagnóstico, não dá para a gente dizer, então é porque ele estava em crise, ele tinha um transtorno mental X e estava passando por um surto, e por isso que ele fez isso. Em primeiro lugar, mesmo que a gente encontre indícios de que ele estava em crise, tipo uma crise psicótica ou uma crise de mania, como a gente encontra no transtorno bipolar. Não dá. E não estou aqui levantando nenhuma hipótese específica sobre o transtorno mental que ele, quem sabe, apresentava, talvez nem apresentasse, mas não dá a partir desses tipos de reportagem para a gente chegar a alguma conclusão. Psicólogo ou psicóloga ou psiquiatras que estão por aí já diagnosticando, cuidado, gente. São poucas informações, ele não foi seu paciente, não dá para a gente ter essa clareza, então cuidado, porque isso pode acabar fomentando a ideia de que é super tranquilo a gente diagnosticar, basta a gente observar certos comportamentos das pessoas, o que elas escrevem por aí, para a gente chegar a um diagnóstico. E a gente tem que lutar contra esse atalho diagnóstico que muitas pessoas acreditam que existe a partir de certos sinais ou de comportamentos que aparecem por aí na internet. Então, cuidado com esses profissionais de saúde mental, ou pior, com TikTokers, com influencers que estão falando besteira por aí, que nem tem uma qualificação em saúde mental nesses tipos de assunto. Mas, mesmo então que a gente não saiba se ele tinha um diagnóstico específico, se ele estava passando por uma situação de crise, é importante a gente colocar isso como uma possibilidade. Não vamos muito além disso, tá? Só para deixar clara a minha posição e para a gente não cair no erro
de colocar tudo na conta da religião, da fé, do tipo, ah lá, o doidinho religioso, ah lá, o fundamentalista. Não tenhamos esse tipo de preconceito, gente. Obviamente que o fundamentalismo religioso, esse extremismo na religião, pode acabar motivando algumas pessoas a terem atitudes bem drásticas, bem violentas. E o 11 de setembro está aí para ilustrar isso para gente, o que acontece em certos países também, onde a religião, inclusive, motiva certos códigos penais ou certas tipificações de crime, como a homossexualidade, onde pessoas podem acabar sendo condenadas por terem práticas homossexuais. Olha o absurdo disso que vem de livros considerados sagrados. Então a gente sabe que a religião, que escrituras consideradas sagradas podem ser fonte de violência, de atos terríveis contra outras pessoas e até mesmo contra a democracia. Pode, inclusive, acabar fundamentando um regime autoritarista, ditatorial, eventualmente. Então, isso posto, não podemos partir disso para querer concluir que qualquer pessoa que traz esse discurso ou elementos religiosos em suas narrativas prévias a um ato criminoso como esse aqui, estejam sendo ou estiveram motivadas única e exclusivamente pela fé, pela religião. Não dá para colocar isso tudo nas costas da religião ou na conta da religião. O extremismo político, você fazer parte de grupos polarizados do ponto de vista político. Eu estava lendo hoje, mais cedo, inclusive, um artigo a respeito de como crenças são desenvolvidas, fake news, como grupos políticos se polarizam e, em grande medida, essa segmentação em pequenos grupos que funcionam como câmaras de eco, onde aquelas mesmas mensagens são compartilhadas e você está ali com pessoas que pensam da mesma maneira, repetindo vezes sem conta como os outros são maus. Isso vai construindo a polarização. A noção de que existem inimigos a serem combatidos, que são pessoas que devem ser evitadas no seu dia a dia, não andem com esses esquerdistas ou esses esquerdalhas, como dizem por aí, né? Ou até o contrário também, alguns grupos de uma esquerda mais extremista, não sei se é o melhor termo aqui, se eu falo radical, o pessoal pode também acabar associando a certas bandeiras, e eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação, não estou querendo colocar um grupo como o problemático e o outro como o menos problemático, mas a gente sabe que a esquerda também pode se polarizar e acabar tendo certas atitudes mais violentas de vez em quando. Pode acontecer, hã? Não é? Estou sendo justo aqui? Não vamos colocar tudo só também na conta da direita. O extremismo político da direita ou da esquerda tem seus perigos, tem seus problemas. Essa visão de que existem pessoas más, que são aquelas que não pensam como eu, nós aqui do nosso pequeno grupo somos os iluminados, os salvadores da pátria. Cara, isso pode ser um ingrediente muito perigoso para certas atitudes violentas, antidemocráticas. Então, por mais que a gente veja isso muito mais na direita, nos tempos atuais, nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, a esquerda também pode acabar tendo certas atitudes violentas, eventualmente. Creio que numa frequência muito menor, mas não dá para a gente fechar os olhos para coisas que já aconteceram e que podem acontecer. Temos exemplos aí de posicionamentos meio controversos por parte de algumas pessoas da esquerda que também endossam é, algumas atitudes um pouco mais violentas, que talvez possam acontecer, não que estejam acontecendo agora, mas pode acontecer. Então é importante, bom, pensando em ser intelectualmente honesto, eu como um cara da esquerda, fazer também essa autocrítica. Eu não sei se uma autocrítica, porque eu não sou um cara violento ou que tem essa pegada de incitar, nossa e tal. O pessoal até me xinga que eu sou bonzinho demais, né? Que às vezes eu tinha que dar um pouquinho mais na cara, falar algumas coisas de forma um pouco mais incisiva. Eu sou um cara muito da paz, gente. Eu acho que as coisas podem se resolver democraticamente, pelo voto, pelos nossos discursos
pacíficos na internet ou pelas nossas manifestações pacíficas pelas ruas. Eu acho que existem maneiras menos violentas de a gente conquistar nossos objetivos, de a gente mobilizar as pessoas para construir um país melhor. Então, é muito triste a gente ver isso aqui. Não dá para colocar isso aqui como se fosse uma atitude, motivada simplesmente pela religião. Olha como era um fundamentalista. Vamos com calma com essas análises aí, tá, pessoal? Mas pode ter sido um ingrediente legitimador, ou no mínimo um dos fatores promotores do que aconteceu, que influenciaram em alguma medida, mesmo que menor. Sim, é uma possibilidade. Eu posso dizer que isso aí tá claro, é claro que isso que aconteceu. Eu seria um pouquinho mais cuidadoso. Agora, existem alguns estudos, mais uma vez, sinalizando que essa misturinha de nacionalismo ou de patriotismo, um extremismo religioso, desculpa, extremismo político com um extremismo religioso, um fundamentalismo religioso, pode dar ruim. Pode ser um ingrediente aí bem complicado. Durante a pandemia, inclusive, uma pesquisa detectou que o que eles chamaram de nacionalismo cristão, que é justamente a junção desse fundamentalismo religioso cristão com um patriotismo, constrói essa visão de que um político precisa governar a nossa nação à luz dos princípios da nossa religião. Os princípios da nossa religião são suficientes ou são importantíssimos para governança, para que um político tenha e faça um bom serviço no posto que ele está. E o Trump, de uma maneira que talvez não seja tão perceptível para alguns, está fazendo justamente essa jogada aí. Então, fazendo referência à matéria anterior que eu já havia comentado, é sobre isso, que eu estou aqui para cumprir uma missão de Deus. Que Deus me salvou, fez esse milagre, porque eu sou o único que pode, o único capaz de colocar os Estados Unidos nos trilhos. Olha a mensagem que ele traz. Então, religião, esse fundamentalismo com esse extremismo político, essa polarização, essas pessoas que fazem parte desses polos, cara, essa misturinha aí é muito explosiva. Então, em alguma medida, talvez a religião diga alguma coisa a respeito do que aconteceu, mas eu não colocaria a maior parte das fichas em cima da religião. Acredito que o extremismo político, talvez com um terceiro fator aí, que seria um transtorno mental, que eu não vou me arriscar a dizer qual, eu tenho poucas informações sobre a pessoa, e mesmo que tivesse mais, não seria tão ético assim ficar diagnosticando pessoas nas redes. Então, deixa eu ter esse cuidado aqui e desencorajar colegas que façam ou que vão por esse caminho de querer diagnosticar. Cuidado, gente. Mas pode ser que problemas de saúde mental sejam um terceiro ingrediente nessa misturinha explosiva por trás disso que aconteceu por aqui. O que vocês acham? Vocês acham que é por aí? Fez sentido essa minha reflexão ou vocês pensam diferentemente? Não é bem por aí? Vamos com calma. É isso aí. Obrigado, Ariel, que está ao vivo aí com a gente, fazendo a moderação do chat. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!